Existe uma prisão que não tem grades. Você acorda, respira, se move, mas algo dentro de você está morrendo devagar. Você sente? Aquele peso no peito que não vai embora, aquela sensação de estar sempre errado, sempre insuficiente, sempre culpado. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste persiste. E talvez você esteja resistindo a ver a verdade mais dolorosa da sua vida. Você não está em um relacionamento. Você está em um campo de batalha psicológico onde sua alma é o território disputado. A pessoa ao seu lado não é seu parceiro, é seu carcereiro emocional. E o pior, você entregou a chave. Mas algo em você sabe disso. Por isso, você está aqui. Porque a alma sempre reconhece quando está sendo sufocada, mesmo que a mente ainda negue. Essa é a sua porta de saída. Mas para atravessá-la, você precisará olhar diretamente para a sombra que você tem evitado enfrentar. E ela está mais perto do que você imagina. Quando foi a última vez que você se reconheceu no espelho? Não o reflexo físico, o reflexo da alma. Quem você era antes dessa pessoa entrar na sua vida? Você lembra? Ou essa versão de você foi tão apagada, tão diluída, que agora só resta um eco distante de quem você costumava ser? Jung chamava isso de perda da individuação. O processo pelo qual você deixa de ser você mesmo para se tornar a projeção das necessidades, medos e traumas de outra pessoa. Você virou um espelho quebrado, refletindo apenas o que o outro quer ver. E quando você tenta mostrar quem realmente é, vem a punição. Silêncio, frieza, culpa, explosão. Então você aprende a se encolher, a desaparecer, a se moldar, porque manter a paz se tornou mais importante do que manter a própria alma viva. Mas aqui está a verdade que ninguém te diz: paz sem verdade não é paz, é rendição. Todo relacionamento tóxico é, na verdade, uma dança entre duas sombras, a sua e a dele. Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Mas em uma dinâmica tóxica, não há compreensão. Há fusão, a simbiose doente. Você não está amando uma pessoa. Você está alimentando um arquétipo ferido, o tirano, a vítima, o fantasma emocional, o devorador. E enquanto alimenta, você se esvazia. A sombra do outro se projeta sobre você até que você não saiba mais onde termina a dor dele e começa a sua. Você absorve a raiva, você carrega a culpa, você se torna o receptáculo de tudo que ele não quer sentir e acredita que isso é amor. Mas amor nunca te pede para morrer por dentro. Amor nunca exige que você se apague. O que você está vivendo não é amor. É uma transfusão emocional onde você doa sangue infinitamente e nunca recebe nada de volta. Você já percebeu que sempre volta? Mesmo quando jura que acabou, você volta. Mesmo quando a dor é insuportável, você volta. E se pergunta: por que eu não consigo sair? A resposta está no que Jung chamava de compulsão à repetição. Você não está escolhendo conscientemente ficar. Seu inconsciente está tentando curar uma ferida antiga através dessa pessoa. Talvez seja a rejeição do pai. Talvez seja o abandono da mãe. Talvez seja a sensação de nunca ser suficiente que você carrega desde criança. E agora, você encontrou alguém que reencena esse trauma perfeitamente. Alguém que te faz sentir exatamente o que você sempre sentiu. Invisível, descartável, condicional. E seu inconsciente acredita que, se conseguir fazer essa pessoa te amar, você finalmente vai curar a ferida. Mas você não vai. Porque essa pessoa não é a cura. É o veneno disfarçado de remédio. E quanto mais você bebe, mais viciado fica. Relacionamentos tóxicos não terminam porque você ainda ama. Eles não terminam porque você está viciado. Viciado em intensidade, viciado em drama, viciado nos altos e baixos que fazem seu cérebro liberar dopamina como uma droga. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. E a escuridão aqui é admitir que você não quer essa pessoa. Você quer a sensação de ser necessário quando ele volta. A sensação de alívio quando a briga termina.
a sensação de poder quando ele implora. Você viciou em migalhas emocionais porque, no deserto afetivo que virou sua vida, até migalha parece banquete, mas seu corpo sabe a verdade. Por isso, a ansiedade. Por isso, a insônia. Por isso, o aperto no peito que nunca vai embora. Seu corpo está gritando o que sua mente se recusa a aceitar. Isso está te matando. Ele te fez acreditar que você é o problema. Que se você fosse menos sensível, menos dramático, menos carente, menos você, tudo seria perfeito. E você acreditou. Você assumiu a culpa que nunca foi sua. Você carregou o peso de uma relação inteira nas costas, enquanto ele assistia, apontando cada vez que você tropeçava. Jung nos ensinou que a culpa não expiada busca punição. E você tem se punido todos os dias, se policiando, se diminuindo, pedindo desculpas por existir. Mas aqui está o que ninguém te contou. A culpa é a corrente. Enquanto você acreditar que é culpado, você nunca vai conseguir sair. Porque culpados não merecem liberdade, certo? Errado. Você não é culpado por ter necessidades emocionais. Você não é culpado por querer ser visto, ouvido, valorizado. Você é culpado apenas de uma coisa: ter esquecido que merece mais. O abuso nem sempre grita. Às vezes ele sussurra. Às vezes ele é silêncio. Silêncio como punição. Silêncio como controle. Você fala e é ignorado. Você chora e é invisível. Você implora por conexão e recebe frieza calculada. Jung dizia que a solidão não vem de não ter ninguém ao redor, mas de não poder comunicar as coisas que parecem importantes. E você está profundamente sozinho ao lado de alguém, porque ele aprendeu que o silêncio te quebra, que a ausência emocional te faz implorar, que te negar atenção te faz desesperado por qualquer gesto, por menor que seja. E você se adaptou. Você se contentou com menos. Você normalizou a frieza. Você chamou de jeito dele. Mas frieza não é personalidade. É violência silenciosa. E você tem sangrando por dentro enquanto finge que está tudo bem. Você não ama quem ele é. Você ama quem ele poderia ser. Você se apaixonou pelo potencial, pelos momentos raros em que ele foi gentil, pelas promessas que nunca se cumpriram, pela versão dele que aparece uma vez a cada 3 meses, só tempo suficiente para te dar esperança antes de desaparecer novamente. E você espera. Você espera porque acredita que, se for paciente o suficiente, se for bom o suficiente, ele vai se transformar. Mas Jung nos alertou. Nenhuma árvore pode crescer até o céu, a menos que suas raízes alcancem o inferno. E as raízes dele estão podres. Ele não vai mudar. Não porque não pode, mas porque não precisa. Você já provou que vai ficar de qualquer jeito. Porque ele mudaria se você aceita a versão quebrada. Você se tornou cúmplice da própria destruição ao amar uma fantasia. Ele distorce tudo. Você diz A, ele ouve Z. Você aponta um comportamento, ele inverte a narrativa até você questionar a própria sanidade. Jung chamava isso de projeção. Mas no contexto tóxico, é gaslighting puro. Ele te faz acreditar que sua percepção está errada, que sua memória falha, que você é louco, dramático, desequilibrado. E aos poucos você começa a duvidar de si mesmo. Será que eu exagerei? Será que eu sou sensível demais? Será que eu estou inventando? Não, você não está. Sua intuição nunca mentiu, mas ele ensinou você a desconfiar dela, porque alguém que confia na própria percepção não pode ser controlado. Então, ele te rouba a realidade. Ele te rouba a verdade. Ele te rouba você. E quando você finalmente reage, ele te chama de louco. Mas loucos não questionam a própria sanidade. Vítimas de abuso emocional, sim. Dentro de você existe uma criança. Uma criança que só queria ser amada sem precisar implorar. Que queria ser escolhida sem precisar competir. Que queria ser segura sem precisar adivinhar o humor do outro. E essa criança está exausta. Ela tem se desdobrando para ser digna de um amor que nunca chega de verdade. Jung dizia que, até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. E essa criança ferida está dirigindo suas escolhas. Ela te mantém nessa relação porque acredita que não merece nada melhor,
porque foi treinada a aceitar migalhas, porque confundiu esforço com valor, mas valor não se conquista. Valor é inerente. Você nasceu digno. E nenhum relacionamento que exija que você prove isso todos os dias merece você. Aquela criança interior precisa ouvir algo que ninguém nunca disse a ela. Você pode ir. Você pode escolher a paz. Você sabe que precisa sair, mas o medo paralisa. Não é medo dele, é medo do vazio. Medo de quem você vai ser sem essa dinâmica doentia que virou sua identidade. Jung nos ensinou que as pessoas farão qualquer coisa, não importa quão absurda, para evitar enfrentar a própria alma. E você tem se escondendo nessa relação para não enfrentar a solidão, a incerteza, o desconhecido. Porque pelo menos aqui você sabe o que esperar. Você conhece essa dor. Você se acostumou com ela. Ela é previsível. Mas liberdade é aterrorizante. Liberdade significa responsabilidade. Significa reconstruir. Significa olhar no espelho e perguntar: quem sou eu quando não estou sendo destruído? E talvez você não saiba a resposta. Mas não saber é melhor do que morrer lentamente enquanto finge viver. O medo é real, mas ficar é mais assustador. Toda a grande história começa com uma partida. O herói precisa deixar o mundo conhecido, por mais doloroso que seja o familiar, para encontrar a si mesmo. A Jung chamava isso de processo de individuação. O caminho pelo qual você se separa das projeções, dos traumas herdados, das dinâmicas tóxicas e finalmente se torna inteiro. Mas ninguém te disse que o vilão dessa história pode ser alguém que você ama. Ninguém te preparou para o momento em que você percebe que salvar a si mesmo significa deixar alguém para trás. Mas é exatamente isso que precisa acontecer. Você não pode carregar outra pessoa para a sua cura. Você não pode salvar quem não quer ser salvo. E ficar tentando é abdicar da própria jornada. A sua alma está te chamando. Ela está implorando para que você escolha você dessa vez. E escolher você não é egoísmo. É sobrevivência espiritual. Você tem medo de que, se sair, nunca mais vai amar. Nunca mais vai confiar. Nunca mais vai ser o mesmo. E você está certo. Você nunca mais será o mesmo. Você será mais forte, mais consciente, mais inteiro. Jung dizia que não há nascimento de consciência sem dor. E essa dor que você está sentindo agora não é o fim. É o parto. Você está dando à luz uma nova versão de si mesmo. Uma que não aceita menos do que merece. Uma que reconhece amor verdadeiro quando vê. Uma que não confunde intensidade com conexão. Sim, vai doer. Vai doer sair. Vai doer reconstruir. Vai doer perceber quanto tempo você perdeu. Mas essa dor tem prazo de validade. A dor de ficar, essa é eterna. E um dia, talvez daqui a 1 ano, talvez daqui a 5, você vai olhar para trás e agradecer a versão de você que teve coragem de ir embora. Respire fundo. Agora responda com honestidade brutal. Você se sente em paz ao lado dessa pessoa? Ou vive em estado de alerta constante, pisando em ovos, medindo palavras, calculando reações? Você cresce nessa relação? Ou está menor, mais fraco, mais perdido do que nunca? Você é visto pelo que realmente é? Ou precisa usar uma máscara para ser tolerado? Seus sonhos ainda existem? Ou foram arquivados na gaveta depois que ele melhorar? Você se sente amado? Ou se sente tolerado? Jung nos deixou uma verdade inescapável. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Se a pessoa ao seu lado não te toca com humanidade, com empatia, com presença real, você não está em um relacionamento. Você está em uma encenação. E chegou a hora de sair do palco. Ninguém pode te salvar. Nem eu, nem terapia, nem tempo. Apenas você. Você é a única pessoa que pode dizer chega. Você é a única pessoa que pode escolher a própria vida em vez da conveniência dele. Jung terminou sua obra nos lembrando: sua visão se tornará clara apenas quando você puder olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro, desperta. Então desperte. Desperte para o fato de que você merece um amor que não dói, que não humilha, que não exige que você morra um pouco todo dia. Desperte para a verdade de que ficar
não é lealdade, é autodestruição. E quando você finalmente reunir coragem para ir, não olhe para trás buscando validação. Olhe para frente, para a vida que você está prestes a reconstruir, porque você não está deixando um relacionamento. Você está voltando para casa, para você. Se essa mensagem abriu algo dentro de você, compartilhe com alguém que precisa despertar também.